Olá, eu sou o Thiago Aguiar e você está no Aguiar Dev Talks. Hoje, no programa de número 56, vamos falar sobre uma plataforma aí que eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, sempre tive a vontade de fazer um aplicativo, né? E por onde eu começo? Eu não sei. E hoje vamos aprender aí junto. E para me ajudar a descobrir, né, por onde começar nesse mundinho aí do mobile, né? Mais precisamente do mundo do Android. Hoje a gente vai falar só de Android. A gente trouxe a Aline Souza para trocar essa ideia. Aline, obrigado aí por estar com a gente, ter aceitado bater esse papo e seja bem-vinda. Eu que agradeço, Thiago. Muito prazer estar aqui hoje. Muito bacana. Legal. E também comigo aqui para aprender também, o Yuri. E aí, mano, beleza? E aí, pessoal? Vamos lá, vamos conhecer essa tecnologia aí que está na mão de todo mundo, praticamente, né? E vamos para frente. Ah, essa foi boa, hein? Na mão de todo mundo. Dá para fazer o slogan do programa. Editor, grave isso aí depois para usar. E antes da gente começar, não se esqueça de nos seguir aí nas plataformas de áudio, ou se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no canal, nos dá essa força aí também, nos siga nas redes sociais, onde você botar o nosso nominho, a gente aparece, pode ter certeza, menos no Orkut. E é isso aí, bora para mais um papo. E para começar, Aline, bom, a gente vê que para desenvolvimento de aplicativos, né, eu lembro que o que trouxe uma sobrevida para o Java foi o desenvolvimento de aplicativos, né? E aí, mas e hoje? Ainda é Java? Eu ouvi falar de outras linguagens por aí, tipo tem Kotlin, tem Dart. O que é o queridinho da galera hoje? Assim, imagino que deve ter de tudo um pouquinho ainda, né? Mas o que é o que está pegando aí, o quente do momento? Boa, Thiago. Sim, ainda existem projetos Java, mas a gente costuma muito dizer que são projetos legados, até porque a própria Google assumiu a linguagem oficial como sendo o Kotlin. Então, a grande maioria, assim, esmagadora hoje em dia dos projetos, eles usam Kotlin, e Kotlin já está muito bem consolidado no mercado, os novos aplicativos geralmente já nascem com Kotlin. Mas como você comentou, existem outras formas de você criar aplicativos Android, por exemplo, com as linguagens híbridas, que é a Dart, por exemplo, do Flutter, que você comentou, mas ele já não é mais algo tão nativo, sabe? Ele é já puxado ali para quem quer acelerar o desenvolvimento e programar tanto para Android quanto para iOS ao mesmo tempo. Agora, se a gente for focar 100% em Android, aí eu falo é Kotlin, com certeza. Ah, legal, Lili. E ponto importante aí, duas palavrinhas interessantes, híbrido e nativo, né? Qual é a diferença dessas duas tecnologias aí para desenvolvimento mobile? No caso do nativo, como a própria palavra diz, é quando você usa uma linguagem que vai rodar naquela plataforma de forma totalmente nativa. Então, no caso do Android, quando a gente constrói uma aplicação nativa usando Kotlin, ele só vai rodar em dispositivos, não necessariamente só em celulares, mas em dispositivos que rodam Android. Ele não consegue, não é compatível, por exemplo, a rodar num iOS, por exemplo, num iPhone, num tablet, iMac, enfim, qualquer coisa do tipo. Já no caso do híbrido, quando a gente tem uma mesma base de código e no momento ali da compilação, no momento que você vai distribuir essa aplicação, você distribui para ambas as plataformas, né? Então, o código, ele consegue se moldar ao sistema operacional que ele vai rodar. É uma forma muito rápida de você desenvolver aplicativo para as duas plataformas, né? E menos custosa, vamos dizer assim, justamente porque você acaba desenvolvendo para as duas plataformas, então você acaba economizando desenvolvedores, você economiza tempo, consequentemente economiza recurso, enfim. Mas depende de complexidade, depende do que o negócio quer atingir, enfim. Tem muitos poréns aí. Ah, legal. E assim, eu vi que você comentou até boas vantagens de ter um desenvolvimento híbrido, né? E eu até tenho curiosidade também, já trabalhei das duas áreas, não desenvolvendo, mas apoiando junto com o time, né? Eu, como Aguiar, sou um back-end, né? A gente vê vocês ali, galera de front, mobile, bem de longe, mas a gente está junto na jornada. E aí eu sempre fiquei curioso. O híbrido, ele tem essas vantagens, essas características, como você falou. Um só código consigo distribuir em diversos aparelhos diferentes e plataformas diferentes, no caso Android e iOS. Mas, na prática, no mercado, eu vejo que muita gente tende mais a ir para o nativo.
E aí eu queria saber, assim, na sua opinião, na sua visão, né? O porquê que o nativo ainda se sobressai, ou o mercado ainda adota muito o nativo, tendo o híbrido ali com aquela vantagem de um código só, você conseguir distribuir em vários aparelhos? Por que que a galera não foi todo mundo lá para o híbrido? Por que que o nativo ainda sobressai no mercado? Sim, essa é uma pergunta muito interessante e eu posso te dar N motivos, assim, mas eu acho que existem 2 pontos principais. O primeiro é que depende muito da complexidade do projeto. Existem coisas que, por exemplo, sei lá, se você for usar a câmera, for usar coisas de hardware mesmo, o híbrido tende a ter um pouco mais de dificuldade ou precisar de muitas libs externas que o nativo já traz dentro dele. Então, por exemplo, se você vai desenvolver uma aplicação nativa em Android, o próprio Android, por ser da Google, por conhecer o sistema operacional, ele sabe como acessar a câmera, como salvar um arquivo, como usar o hardware da melhor forma possível. Então, isso no híbrido, não que não seja possível, com certeza é totalmente possível, mas ele depende de muitas coisas externas para conhecer, por exemplo, saber como manusear a câmera, acaba trazendo uma complexidade para o projeto que, a depender do tamanho do projeto, acaba não fazendo sentido. E um outro ponto é que nem todas as aplicações vão ser distribuídas para as 2 plataformas. Então, acaba sendo um custo, sei lá, um pouco desnecessário, digamos assim. Eu já trabalhei em aplicativos que só tem versão Android, não roda em iOS, não existe lá na App Store. Então, por que desenvolver em uma aplicação híbrida? Sem contar que desenvolvedores que conhecem mesmo, tipo Flutter a fundo, coisas do tipo, ou Ionic, enfim, existem várias linguagens híbridas, é muito mais difícil do que encontrar pessoas que conhecem as aplicações nativas, as linguagens nativas, justamente pelo tempo de mercado, né? Híbrido é relativamente novo, sabe? Começou a ganhar muita força com o Flutter, mas até antes do Flutter, assim, não era uma coisa muito divulgada, não era uma coisa que o pessoal botava realmente fé ali, que ia vingar e coisas do tipo. Então, até as próprias empresas, elas acabam tendo esse pé atrás, sabe? Tipo, e se o Flutter não vingar, sei lá, amanhã a galera descontinuar? O que vai ser da gente? Já o nativo é muito mais consolidado, sabe? A Google não vai, de um dia para o outro, falar, gente, cansei do Android, não vai ser mais esse. Igual rolou, por exemplo, com o Windows Phone, sabe? Então, acho que tem vários poréns aí, por que ir para um e para outro. O pessoal usa muito o híbrido para testar ideias. É uma forma de você testar ideias de uma forma muito rápida e testar nas 2 plataformas. Então, depende muito. A boa resposta que a gente gosta, né? Tipo, vai ter que analisar o contexto e entender. Depende. Exato. É o famoso não existe uma bala de prata, sabe? Exato. Isso aí. E para brincar aí vamos pegar o Kotlin então. Vamos pegar ele aí, que é o queridinho. Se eu for codar ele hoje, qual que é a ideia assim, mais utilizada? Vamos considerar aí também, tipo assim, qual que é a ideia, né? Pegando um pouco da tua experiência aí, qual é a ideia para quem está aprendendo, né? Considerando que seria uma ideia gratuita, e às vezes nas empresas se usa uma ideia paga com mais recursos ou não, se usa a mesma, como é que funciona nesse sentido dessa ferramenta aí para o cara começar a codar? O mais legal dessa parte de programação é que se você quiser abrir um bloco de notas e começar a codar ali no bloco de notas é totalmente viável, mas é óbvio, a ideia traz facilidades para a gente ali no dia a dia que não tem como descartar, sabe? Hoje a ideia oficial ali, que até a própria Google recomenda, enfim, é o Android Studio, tá? O Android Studio ele é totalmente gratuito e é o mesmo Android Studio que a gente usa tanto profissionalmente quanto para estudos. E isso é uma coisa muito legal, porque hoje quem quer começar, se já começar a se habituar ali com o Android Studio, como usa as coisas, como debuga, como que, né, compila uma aplicação, quando essa pessoa for para o mercado, ela já vai estar preparada para usar a ideia, porque vai ser a mesma. No máximo vai mudar, tipo, a versão, então, sei lá, o botão era na direita e foi para a esquerda. Então são mudanças bem sutis. Então, assim, eu super recomendo quem for começar, já começar mesmo usando o Android Studio. E aí uma pergunta rapidinho, Yuri. Android Studio, eu me lembro de muita gente fazendo piada de ser um negócio meio pesado. Assim... É um meme conhecido, né? É um meme conhecido. Eu já vi uns memes do cara, assim, rodando o Android Studio, fazendo um churrasco em cima do computador, assim. Mas, me fala um pouquinho, assim, bem rapidinho aí, qual que é ele é realmente, assim...
Precisa de uma máquina mediana? O que você recomenda para usar o Android Studio? Ou qualquer PC aí das lojas que vende um monte de coisa, você poderia rodar um Android Studio? Olha, vamos dizer assim, puramente pelo Android Studio, você consegue rodar em qualquer máquina. Mas lembrando que você vai trabalhar com projetos. Então, existem projetos que têm muita linha de código, que têm muitas classes, enfim. Esses projetos tendem a precisar de uma máquina um pouco mais potente. E a questão é que o Android Studio, com ele traz algumas funcionalidades que são pesadas. Por exemplo, o emulador. Quem não tem um dispositivo físico ali para testar a aplicação e tudo mais, acaba usando o emulador. E o emulador acaba puxando bastante da memória. Então, realmente rola até a piadinha. Se você colocar uma aplicação Android para buildar e abrir o Google Chrome, esquece a sua máquina, enquanto não terminar de buildar, você não vai conseguir usar. Então, assim, uma forma que a gente acaba, até profissionalmente aqui, para evitar esse gasto de memória excessiva, a gente sempre tem devices físicos para rodar as aplicações. Isso já facilita muito. E desabilitar, sabe? Quando você baixa o Android Studio, vem com muitos plugins que muitas vezes você não vai usar, vem com muitas pré-configurações ali, de tipo assim, limite de memória que o Android Studio vai usar, o que acaba tornando ele um pouco mais lento. Então tem alguns macetes para melhorar. Mas se é por estudo, tipo, é uma aplicação simples, pouquinhas classes ali, vai rodar. É uma calculadora, vai rodar até no Pentium 4. Mentira, provavelmente não. Legal. Agora, você falou um ponto interessante sobre testar com device físico. Agora, vamos pensar aqui no modelo de mercado de trabalho, na empresa mesmo, quando você desenvolve o aplicativo. Como é que vocês fazem, por exemplo, para o cliente testar uma determinada funcionalidade que vocês desenvolveram? Vocês chamam ele para sentar do lado e pluga lá o celular no computador? Vocês mandam, tipo, o APK por e-mail e ele instala lá? Como é que funciona para testar aplicativos assim dentro de uma empresa? Isso é um ponto interessante, porque pode ser testado de N formas. Então, vamos falar assim de uma empresa que tem um processo ali de desenvolvimento bem estruturado, que tenha, enfim, todo o processo de deploy. A gente tem algumas maneiras de fazer o cliente testar, né? A gente pode, sim, gerar o APK e disponibilizar ele dentro de alguma URL para ele baixar, ou até enviar mesmo para ele, mas é muito difícil a gente enviar, porque dependendo do público-alvo que você quer atingir, é mais fácil você centralizar a APK em um lugar, disponibilizar o link e a pessoa vai lá e baixa. Mas, geralmente, o que a gente faz é justamente disponibilizar essa aplicação com a feature que a gente quer testar e tudo mais, num ambiente controlado. Então, a gente disponibiliza na loja, por exemplo, ou em alfa, ou para beta tester, depende qual público que você quer atingir, enfim, depende muito, mas geralmente o pessoal usa muito o ambiente de alfa, que a gente fala, que é quando ainda não está meio que em mar aberto, mas já está na loja para quem tem o acesso ao alfa poder baixar e testar as funcionalidades. Interessante. E partindo aqui, falando, já sentiu um desafio, né? Mas já vamos aproveitar isso aí e entender um pouquinho dos desafios aí do mundo mobile. Bom, no mundo desktop, né, os aplicativos desktop, nós tínhamos alguns desafios ali. No mundo web, nós também temos desafios, páginas... nossa, gente, fugiu a palavra? Responsivas, obrigado. Eu ia falar semântica, eu falei, não, mas responsivas e por aí vai. No mundo mobile, você pode citar aí 1 ou 2 desafios assim que é do cotidiano para quem desenvolve aplicativos? Olha, especificamente em Android, eu acredito que ainda tem uma particularidade de trazer um desafio maior, que é a variedade de dispositivos que a gente tem, tanto de tamanho quanto de sistema operacional e também de personalização. Se você pega um Android exatamente da mesma versão em um Samsung e em um Motorola, você vai ver que visualmente eles são diferentes. Exato, porque cada marca faz a personalização, já coloca pré-instalado ali as aplicações que ela precisa, faz as modificações mesmo para trazer a marca dela para dentro do dispositivo. Isso, para nós desenvolvedores, acaba trazendo um desafio ali, porque pode ter bug que acontece só no Samsung. Isso é horrível, porque se você não tiver um Samsung específico para testar aquele cenário, vai ser difícil você reproduzir, sabe? Então, esse é um desafio muito grande que a gente tem, principalmente também porque tem variação de tamanho de tela, você tem que também considerar, pensando no mobile no geral,
um grande desafio, que é a questão de performance. Quando é uma aplicação, por exemplo, web, você sabe que vai rodar lá no servidor e basicamente vai depender ali da velocidade da internet, enfim. As pessoas geralmente se baseiam muito na responsividade que você comentou. Já no mundo mobile, e especificamente no mundo Android, a gente tem que se preocupar tanto com a banda do cara, tipo, o cara vai ter 4G ou vai estar com a internet mais lenta? O quanto isso pode interferir na minha aplicação? Eu tenho que considerar se ele vai ter rede, se ele não vai ter. Ao mesmo tempo, eu tenho que considerar que se a minha aplicação tem que rodar desde um Samsung S23, que é o celular do ano, mas também tem que rodar num Pocket, sei lá de que ano. Sabe? Ela tem que rodar tem que rodar no Android mais recente, mas tem que rodar também no Android de 3 anos atrás, sabe? Hoje eu trabalho numa aplicação que ela é voltada, em sua grande maioria, em pessoas que usam celulares de médio ali até celulares de entrada, sabe? Então a nossa preocupação com performance é muito maior, porque o cara não tem, sei lá, pega um celular de 2 GB de RAM para rodar. Então é muito preocupante o tamanho da APK, o quanto ela vai usar da memória, o que ela precisa da memória, ao mesmo tempo tem que se preocupar com conexão. Então são muitas coisas assim para você se preocupar ao mesmo tempo, sabe? Legal. Agora, realmente é uma gama de preocupações, como você citou. Eu até tiro um agora aqui, celulares dobráveis. Eu acho que isso deve ser o terror para vocês agora, né? Porque é acostumado com uma tela, agora o celular tem que se transformar, tem que ter uma responsividade bem dinâmica agora, né? E pegando esse embalo de todas as preocupações, uma coisa que a gente sempre tenta debater aqui, até em outros episódios, em que o nosso colega Peixoto é especialista nisso, na parte de testes, existe uma forma de vocês conseguirem cobrir usando testes? Geralmente a gente, quando desenvolve na parte do back-end, a gente usa muito testes unitários. Existe esse tipo de teste do lado de Android? Ou não existe, ou é outro tipo de teste? Sim, a gente tem alguns tipos de testes voltados para mobile. A gente tem testes unitários, então para testar ali a lógica, tudo mais. Mas a gente também tem testes mais voltados para interface, tipo, quando o cara selecionar aí, sei lá, essa opção, o botão tem que ficar habilitado, não tem que ficar. Então, geralmente o pessoal usa muito Expresso no mercado, usa Expresso para testar esses testes de UI que a gente fala. E também um outro tipo de teste que eu já tive a oportunidade de trabalhar e que é muito trabalhoso, assim, não recomendo para ninguém. São testes de integração, né? No meu caso, eu usava o Cucumber para fazer esses testes de integração, que é justamente ver, tipo, quando eu clicar nesse botão, tem que abrir essa tela. Então, ele fazia o fluxo ali de ponta a ponta, tipo, sabe, desde a parte, por exemplo, de fazer o login, de abrir a tela tal, clicar no botão, tem que abrir a tela tal, para no final dar o check e dizer que o fluxo inteiro funcionou certo, sabe? Tem os testes, por exemplo, de screenshot também, que é quando você tira uma foto e toda vez que o teste roda, ele vê se a foto que você tirou no momento do teste está exatamente igual no momento que o cara rodou o teste. Então, por exemplo, no momento da foto lá o botão estava verde, mas agora que ele foi rodar o teste, o botão está azul. Pô, alguém mexeu no código. Isso é muito problemático, porque depende... A gente tinha muito problema com isso, porque se você roda o teste, por exemplo, num device um pouquinho maior, a foto vai estar diferente do momento do teste. Então o teste falhava, enfim, várias dores de cabeça aí. Meu Deus, coisa demais. Você estava até falando aí das versões o pessoal achando que versões de navegadores diferentes eram problemas, né? Mal sabiam eles. Porque o ambiente, né? Apesar de temos Mac e não sei o que, mas o navegador é algo um pouco mais estabilizado, controlado, enfim. Mas voltando aqui para os testes, é interessante. E qual tipo de teste assim que você... que é mais comum, né? Vamos supor, hoje eu vou entrar, ou eu quero aprender, ou eu vou entrar numa empresa, já sei um pouco. Qual é o tipo de teste mais comum que se usa em aplicações Android? Todas as empresas que eu trabalhavam com testes unitários, assim. Era um pré-requisito mesmo. Quanto maior o seu nível de senioridade, mais isso vai ser cobrado de você. Então, se alguém me perguntasse que tipo de teste eu estudo, testes unitários. Teste de UI, teste de integração que eu comentei, são algumas empresas que pedem, algumas empresas que usam, e mesmo as que usam, acabam abrindo essa exceção, caso o candidato, enfim, não conheça, justamente por não ser tão comum. Agora, testes unitários é realmente um requisito, um pré-requisito muito importante. Vou trabalhar com mobile, Yuri.
Porque cara, cansei de passar, quase escorreu uma lágrima aqui, porque eu já trabalhei em tanto lugar que não tinha teste nenhum, velho. Meu Deus do céu. é interessante porque testes unitários, a gente vê que está sendo algo, está sendo estável nas empresas, né? Como a Aline falou, a maioria já está exigindo. Onde eu passei também, o nível, a qualidade mínima que você tem que manter é pelo menos ser testes unitários ali. Então, assim, para quem está querendo entrar no mercado, coloque aí no seu tópico de estudo testes unitários. Acho que vai fazer uma grande diferença aí. E acho que já aproveitando esse embalo do que a gente falou sobre as exigências do mercado, como é que está o mercado, Aline, do desenvolvimento Android? Dá para a gente recomendar a galera começar a estudar para Android? Ou é melhor eles pularem fora? Porque, sei lá, como você falou antes, né? Nunca se sabe quando a linguagem vai vingar. Eu, por exemplo, já programei em Flash, finado Flash. Não aguentou, morreu. Mas, pô, eu adorava ele, mas morreu. Será que acontece o mesmo com o Android? Como é que tá aí o mercado de trabalho para essa tecnologia? Olha, morrer com certeza não vai, pelo menos nem tão cedo, tá? A gente está percebendo cada vez mais um investimento da própria Google, enfim, do mercado no geral, em dispositivos móveis. Rolou um boom, assim, de desenvolvedores. No momento da pandemia, era um momento, assim, que chovia vaga aqui. Eu acho que foi o sonho de muito desenvolvedor que já estava na área, de, tipo assim, você fechar os olhos e poder escolher para qual empresa você queria trabalhar. Mas eu confesso que depois ali da pandemia houve uma recessão muito grande das vagas, principalmente quando a gente fala de vagas iniciantes, tipo júnior e estagiário. Eu percebi nos últimas semanas, digamos assim, que o mercado está reaquecendo aos poucos, está começando a surgir vagas, mas você percebe que são vagas mais pleno, mais sênior. Para júnior e para estagiário, ainda é aquele receio, ainda, sabe, o pessoal não sabe se investe, se não investe, mas em questão da área em si, se vai morrer, se com certeza não. E a minha grande esperança, digamos assim, é que agora em 2024 os investimentos para estagiário, para júnior, volte mesmo com tudo, porque o mercado realmente está reaquecendo, sabe? E já estou vendo aí movimentos de alguns programas de estágio, o pessoal está começando a divulgar agora nesse finalzinho de ano, para começar já ali no primeiro semestre de 2024. Então, eu acho um gancho muito bom, pegar de novo essa subida da galera de investimento de novo na área e contratação de novas pessoas. Já esteve pior e tá melhorando, sabe? Essa seria a minha resposta. Boa, olha, é o momento agora, cara. Aproveitar se tornar um full master stack aí em back, front, mobile. Acho que é o momento, 2024, hein? Quem sabe, quem sabe. Eu tenho ideia. Quem nunca teve uma ideia do aplicativo? Né? Quem nunca, né? Eu tenho uma e vou contar aqui, ó. Eu tenho uma ideia do aplicativo que eu já pensei de fazer. Doce Gusto, paga nós. Elas mandam, quando a gente compra a caixinha, né, das cápsulas do Doce Gusto, tem o código, tem o QR Code lá dentro. E na hora, eu quero jogar a caixinha fora, mas não quero anotar o negócio. Não quero ter esse trabalho que, assim, sei lá, às vezes estou sem caneta, e aí eu vou e recorto a caixinha, guardo o código para depois anotar. Aí o que eu faço? Se eu tivesse um aplicativo que eu só escaneava o código, ele já salvava a numeração para depois eu usar lá no site, pro programa de pontos, já me ajudava. Olha aí, Doce Gusto, pagar nós. Faz que nem a maioria faz. Já chama a Aline, eu tenho uma ideia, tu desenvolve, quando a gente ficar rico, aí a gente divide. Né? Eu tenho uma ideia muito simples, tipo Uber. Já ouvi muito. Super tipo simples. Isso, né? Super simples. E, Aline, para gente fechar o papo de hoje, conta pra gente um pouquinho do que você sabe sobre o mundo além do Android, né? Sabemos que o Android aí roda em outras plataformas, além de um celular, né? O que você sabe? Quais outras plataformas o Android aí funciona? E o quão popular você acha que é cada uma dessas aí, pelo menos no ano aqui que 2023 nós estamos? Isso é muito engraçado, porque muita gente acha que Android só roda ali, tanto no celular quanto no tablet e ponto, acabou. Tem Android rodando até em celular, né? A gente costuma falar que é Android Auto. Então, que o pessoal coloca o celular ali, já roda toda a integração, você já abre o Maps, tudo. Tem Android TV também, tem muita televisão por aí rodando Android. Eu ainda não tive a experiência de usar uma televisão, mas
muita gente gosta de televisões que rodam Android. E, óbvio, tem os relógios inteligentes também, né? Que usam o Wear OS, que também é baseado em Android e é muito bom. Esse eu já tive um Galaxy e eu gostava bastante, era muito intuitivo, muito rápido e prático, enfim. Essas são as 3 principais aí que a galera nem imagina que seja Android por baixo ali dos panos, sabe? Não, eu também tô namorando um Galaxy Watch aí e a esposa fala, pra que isso agora? Segura um pouco. Eu vou te falar, assim, que eu gostei muito do Galaxy, mas eu sofro muito de ansiedade. E toda vez que eu tava aqui usando o relógio vibrava, eu tinha que olhar. E se eu visse que era alguma notificação, tipo WhatsApp, alguma coisa assim, eu parava o que eu tava fazendo pra olhar o WhatsApp. E aí eu falei assim, eu acho melhor eu não ter isso aqui. E aí eu vendi. Eu passei pra frente o meu relógio, mas era muito legal, mas é que pra mim, na minha rotina ali, como eu trabalho em casa e tudo mais, eu tô sempre ali no computador, então acabou não fazendo sentido. Mas é muito legal, principalmente pra quem faz exercício físico, gosta de monitorar batimentos, por exemplo. Legal. Tem umas funcionalidades bem legais. Bacana. E a última pergunta, para fecharmos aqui, vou começar em 2024 a estudar Android. Você recomenda começar por onde? Tipo assim, a gente tem algum conteúdo gratuito, além do próprio YouTube, aí você lembra de algum site específico para você indicar? Ou pelo menos, assim, assuntos, temas, assim, vai começar a estudar Android, cara, pega isso e isso dessa linguagem aqui, que já é o feijão com arroz, e daqui você vai se virando. Bom, eu posso citar aqui o meu próprio blog no Medium, lá eu também fiz uma série de artigos que é justamente como se tornar um desenvolvedor Android, é basicamente um passo a passo ali, desde o básico até o mais avançado, o que estudar, como estudar, onde estudar. E se eu fosse falar de temas, assim, quero começar por onde eu começo, obviamente Kotlin, não tem como não citar o Kotlin, e também começar a estudar o ciclo de vida de um aplicativo, sabe? O que acontece quando eu abro um aplicativo, o que acontece quando eu minimizo um aplicativo, o que é uma activity, o que é um fragment, é começar realmente ali pela base, sabe? Não já cair de cara tentando criar uma super aplicação, porque isso às vezes pode até desmotivar quando a pessoa vê o tanto de coisa que envolve para você fazer um aplicativo. Acho que começar pelo básico, a famosa calculadora, sabe? Já ajuda muito a dar um norte ali pro pessoal entender como funciona a dinâmica, o que acontece, o que é a telinha ali que faz abrir, como coloca um botão. É um começo ali bem bacana. Acho que a gente passa por vários programas, né, Guia? Geralmente a recomendação de todo mundo é sempre a mesma, comece do básico. Acho que tem gente que às vezes tenta não começar do básico, eu quero logo pegar esse framework aqui, quero começar a implementar. Em 7 dias eu vou subir um aplicativo aposto que deve até ter livros com esse título aí sendo vendido. Vídeos no YouTube, aprenda, faça seu primeiro aplicativo em 30 minutos. Aí você vai ver só um botão no meio da tela. Pô, aí, né? Cara, então acho que o conselho da linha aí é importantíssimo. Eu acho que assim como mobile, front, back ou qualquer outra tecnologia, conhecer o básico, conhecer como funciona ali os estados, ciclo de vida, como funcionam os componentes iniciais, acho que isso aí é essencial para quem está começando. Acho que eu reforço o meu conselho, use o conselho da Aline, comece com o básico, eu acho que aí você vai conseguir seguir em diante e constrói aí seu aplicativo e quem sabe fica rico com o seu novo Uber aí. Queria, hein? E até, só um último comentário meu aqui, o negócio que a Aline falou, eu lembrei do famoso tio, sempre tem um tio aí, né? Ela falou assim, né? Entende o que acontece quando você minimiza, né? Tem gente que não sabe, quem usa o celular, o usuário do celular, não sabe que dá a diferença entre minimizar e fechar. O cara aperta aquele botão de esconder tudo, né? De minimizar tudo e não, fechei o aplicativo. Aí um tio meu chegou um dia pra mim assim, se você estiver ouvindo, tio, você sabe que é você. Chegou lá, não, olha quanta memória tá consumindo aqui, não sei o quê. Aí eu apertei lá o botãozinho, trocentos mil aplicativos abertos. Não, mas eu fechei como? Apertei aqui no meio. Não, tio, aqui você só minimiza, você só vai ver a área principal ali, né? Mas enfim, bom, então fica aí também o conselho, né? Conheça a plataforma que você está desenvolvendo, né? Enfim, para que você está desenvolvendo. Bom, Aline, então chegando aqui ao fim, eu tinha mais perguntas aqui, queria um pouquinho mais longe em alguns dos tópicos, mas nosso tempo aqui é limitado.
Quero te agradecer demais por ter batido esse papo aqui com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite. Fica aí o espaço para você falar aí o teu Medium, se quiser indicar alguma rede social, e de qualquer forma também os links de tudo que você falar, vou deixar aqui na descrição desse programa. Boa. Não, Thiago, eu que agradeço. Foi muito, muito legal o nosso bate-papo. Passou muito rápido. Parecia que ia ser, nossa, mas foi um papo super gostoso, super tranquilo. Então, para quem quiser me encontrar lá no Medium, Aline, obviamente, medium.com/Aline-Souza, e lá vai ter todos os artigos que eu já escrevi. E para quem quiser me encontrar no LinkedIn também, @ASSouza94. Pô, você lembrou o e-mail das antigas, hein? ASSouza94. Pois é, o lado ruim de ter um nome tão comum, tipo Aline Souza, é que você tem que começar a se reinventar, coloca a data de nascimento no meio do login, enfim. Tá certo. Bom, é isso aí. Bom, espero que os links que a Aline falou também vão estar aqui na descrição do programa. E, bom, é isso aí. Eu espero que você possa ter recebido um direcionamento, aquele empurrãozinho que faltava para você começar a tirar aquele seu aplicativo de milhões do papel aí e enfim, começá-lo. Bom, Yuri também, obrigado aí mais uma vez comigo, e a você que ouviu esse programa até aqui, muito obrigado e até a próxima. Tchau!